Fala rapaziadinha, tranquilo? Como é que vocês estão? Espero que bem. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o Gabigol e um quesito que é um pouco diferente, que como funciona o jogo do Gabigol, como ele, mesmo não tendo características de um 9, consegue marcar tantos gols. O que é o Gabigol exatamente? Por que ele é um atacante tão raro no futebol? Um futebol atual que carece de figuras como ele, principalmente no futebol brasileiro, no qual ele é extremamente goleador. Ele consegue isso basicamente por possuir algumas valências muito cruciais para qualquer atacante. E não, você ouviu muito bem, eu não falei centroavante, e sim atacante. O Gabigol, como vou explicar agora, não é muito bem um centroavante, e sim um camisa 9 de muita movimentação. Ele tem características de uma posição que hoje em dia já não é tão utilizada, e poucos são os jogadores que conseguem se encaixar bem jogando por ali, por aquele espaço, que é justamente a função do segundo atacante, que era muito popular nos anos 2000, por exemplo. Basicamente, um segundo atacante tem algumas características como velocidade, qualidade no passe, ter uma capacidade boa de armação de jogadas, de assistências. Ele normalmente tem bastante recurso para, por exemplo, criar chutes de fora da área. E sua principal valência é a construção de jogo, seja ela por dribles, por ótimos passes, por infiltrações, por movimentações, que são fortes do Gabigol, justamente essas duas que eu acabei de citar. Enfim, eu posso citar alguns dos grandes jogadores que fizeram uma função de segundo atacante com muita maestria. Aqui, por exemplo, no futebol brasileiro, podemos citar alguns nomes que principalmente estão concentrados no final da década de 90 e início da década de 2000, que são, por exemplo, Paulo Nunes, Edilson Capetinha, e agora indo para o exterior, mais antigamente, grandes nomes como Nedved, por exemplo, em alguns momentos da carreira até Eto'o, um jogadorzinho meia boca aí, que é o Messi, que por muito tempo atuou fazendo essa função de um segundo atacante. Enfim, grandes jogadores para a história e para os contextos em que atuam, do futebol mundial ou nacional. Todos esses tinham algumas características em comum, características essas fundamentais para a função que exerciam de segundo atacante. Vai aparecer um campinho aqui que vai mostrar mais ou menos a diferença de um segundo atacante para um centroavante. E justamente vocês podem checar como o Gabigol se encaixa nisso, pois ele constrói muito jogo fora da área, ele sai para criar grandes chances, armar jogadas muitas vezes, principalmente quando o Arrascaeta não está presente no jogo ou não está fazendo uma das suas grandes partidas, o que é muito raro. Dessa forma, o segundo atacante é um grande construtor de jogadas. Mas o que diferencia o Gabigol é justamente a presença que ele tem, a noção de movimentação dele e muitas vezes o oportunismo, pois essa característica que é fundamental para um centroavante também está presente num segundo atacante como o Gabigol. Justamente por isso, e pelo segundo atacante ter essa função de bagunçar a linha defensiva, o Gabigol consegue, de forma tão simples, ser artilheiro, fazer muitos gols e, enfim, ajudar o Flamengo atualmente na grande maioria das suas competições. Pois o time, querendo ou não, sempre acaba achando um jeito de encontrá-lo quase livre ou livre dentro da área. E ele sempre consegue achar um bom passe para algum companheiro que esteja infiltrando para ocupar a posição de atacante no momento. Então, dessa forma, o Gabigol se diferencia muito dos atacantes que tem no futebol brasileiro atualmente. Até porque o Brasil não vem criando uma grande geração de atacantes, uma grande geração de jogadores para a posição, principalmente de centroavante. Segundo atacante temos poucos. E dessa forma, como os nossos centroavantes são muito antigos, muitas vezes ultrapassados pelo futebol atual, que tem
como suas principais valências. A proteção, o pivô, o cabeceio, sendo nomes como Fred, Diego Souza, esses caras um pouco mais veteranos. E até mesmo dessa nova geração, o Pedro, que é o seu reserva no Flamengo, tem essas características mais físicas, de imposição física, de proteção, de pivô, de poder fazer um giro. Eles são mais finalizadores, mas o Gabigol é muito mais participativo e criativo. Coisa que, no Flamengo, detentor de grandes jogadores com grande qualidade individual para decidir jogos e para criação principalmente, no meio campo muito arrumado, principalmente pela presença de Arrascaeta e jogadores criativos em todas as posições, até mesmo, por exemplo, na lateral, na zaga, com Felipe Luiz, Davi Luiz, enfim. Esse time do Flamengo ser muito versátil e muito criativo facilita com que o Gabigol consiga se adaptar, porque é um time muito inteligente taticamente. Então, quando ele sai da função de referência, quando ele sai de dentro da área, alguém tem que ocupar aquele espaço. Muitas vezes sendo ocupado pelo Bruno Henrique, pelo próprio Arrascaeta, ou por algum outro jogador que faça aquela infiltração. Enfim, dessa forma, com tantas valências assim, faltam algumas características no Gabigol. Como, por exemplo, essas de proteção que eu tinha citado, ou o cabeceio, que com certeza não é a forma ideal ou a forma que ele prefere de arrematar para o gol. Muitas vezes ele até peca e perde alguns gols que estariam fáceis, mas todos esses gols são justamente criados pelas suas movimentações de infiltração e pelas criações de jogada. Então, perder muitas chances não é problema, desde que você crie o suficiente para acabar marcando um número de gols satisfatório para a sua equipe acabar saindo com o resultado. O Gabigol perde muitos gols, pois cria muitas chances. Como eu vou mostrar aqui em um mapinha, que é exatamente de onde foram feitas as finalizações de cada um dos gols do Gabigol nessa temporada atual. Como vocês podem ver, é um mapa bem amplo, ou seja, com gols e finalizações de vários lugares do campo. Além de tudo, ele também acumula o fator da bola parada, ou melhor, o fator do pênalti. Ele é um grandíssimo cobrador de pênalti, se não o melhor que temos no Brasil hoje, pois sua forma de cobrar penalidades é fatal para qualquer goleiro. Até porque, em 90% dos casos, você vai ver a bola de um lado e o goleiro de outro. E é basicamente por esses motivos que eu citei que o Gabigol é um centroavante tão goleador que ele consegue marcar tantos gols na Liga Brasileira. E é por isso justamente que ele é tão diferente e que tem o maior valor de mercado de um jogador nas Américas, atualmente. Somando-se o fator de ser muito jovem, ter ainda 25 anos. Algo que é espantoso para alguém com 94 gols na história de campeonatos brasileiros. E, inclusive, só um adendo, ele pode ultrapassar a marca de Roberto Dinamite com 26 anos e 14 dias, ao ser o artilheiro mais novo a marcar 100 gols pelo Campeonato Brasileiro. Ele tem 94 e 25 anos e alguns meses. Então, é muito possível que ele se torne o maior goleador da história do Campeonato Brasileiro. Não só dos pontos corridos, mas sim de sua história toda. Algo que o qualifica para ser parte importante e relevante para a história dos campeonatos brasileiros como um todo. E, graças a isso também, o qualifica para ser um dos melhores jogadores do futebol atual. E também um mapa de calor, que foi um acompanhamento que eu fiz, justamente de onde o Gabigol mais toca na bola. Essas bolinhas que tem são onde o Gabigol tocou 2 ou mais vezes na bola nesses 7 jogos. E os círculos em vermelho é a zona em que ele é mais participativo. O círculo em laranja é a zona em que ele é um pouco menos. E o círculo em verde é uma zona que ele dificilmente transita, mas que eventualmente acabou aparecendo ali em alguns jogos. Como vocês podem ver, a participação dele no jogo é muito grande, é muito relevante. E com isso, o Flamengo cria inúmeras chances de gol. Seja advindo de uma finalização dele ou de algum companheiro, que foi possível justamente pela sua movimentação.
Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo que tem uma pegada um pouco diferente dos demais vídeos do canal. Mas enfim, é isso. Dê um like, compartilhe o vídeo com seu amigo flamenguista, com a sua família, com o grupo da pelada, enfim. Deixe um like, se inscreva no canal e nos vemos num próximo vídeo. Falou!